Rádio Sombria FM. Deixa a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Muito boa noite, você segue conosco na sintonia da Sombria FM. Deixa a escuridão te guiar. E está no ar o programa mais ouvido da madrugada, Cartas da Meia-Noite. Seja muito bem-vindo, pode entrar. Quem vos fala é a voz da escuridão, o lamento profundo, a última batida do coração, Mário Saudade, teu criado. E na sintonia de hoje você pode participar mandando um áudio de até 20 segundos para o nosso Instagram, conto_Favaro. Você pode participar ao vivo ligando para a rádio também. E falando com o nosso incrível, impagável, inexorável Ricardo Boca Negra, o lobisomem na mesa de som e atendendo aos ouvintes da noite. E aqui na cidade, 19 graus. Está um tempo agradável. E para os que vão conosco até às 4 da manhã, fica o meu agradecimento. E vamos diretamente para a Carta da Meia-Noite de hoje. Queridos ouvintes, eu espero que todos vocês que ouvem o programa estejam bem. Meu nome é Marcelo e eu falo de São Paulo. Embora o relato que eu trago a todos não seja nada fácil de compartilhar, vou tentar ser o mais fiel possível a tudo que aconteceu naquela longínqua viagem. É uma história que vem diretamente do fundo do meu coração e que sinto a necessidade de dividir com todos vocês, especialmente porque eu sei que esta rádio é um lar para as histórias mais estranhas e aterrorizantes. Eu venho de uma família grande, numerosa mesmo, uma família que gosta de estar junto, que gosta de passear nos fins de semana. E para não ficar pesado para cada um, a gente tinha esse costume de alugar um sítio, uma casa na praia, um espaço com piscina. Era bem comum mesmo na nossa família. Como eu disse, a gente gosta de passar os fins de semana juntos, gostamos de jogar dominó, baralho, estarmos juntos. E então, chegavam os fins de semana, prolongados principalmente, a gente ia tudo para um sítio, um espaço alugado, um lugar. E sempre foi assim. E naquele carnaval não seria diferente. Só que dessa vez a gente ia para a praia. A gente ia passar o carnaval na praia. Como eu disse, embora nossa família fosse numerosa, nós éramos todos muito humildes. A gente gostava, sim, de se reunir e dessa vez iríamos para a Praia Grande. Como eu disse, a gente era muito humilde, era uma família humilde, mas que gostava de se reunir. E dessa vez iríamos para a Praia Grande. A gente morava em São Paulo e ia descer para a Praia Grande. E quem conhece esse caminho sabe que não é muito longo, mas como eu disse, nossa família era humilde, a gente não tinha carro, essas coisas naquela época não tinha ainda. E também não tinha dinheiro para alugar uma mansão, por assim dizer. Ia ser uma casa pequena mesmo, do jeito que a gente vê por aí. Meio que, sabe, amontoado, todo mundo junto, família, geralmente é sempre divertido. Eu era criança, mas eu me lembro bem, muito bem. O namorado da minha tia que arrumou a tal da casa. Minha avó perguntou se a casa era boa e ele afirmou que sim, que tinha visto as fotos, que era uma casa pequena, de apenas um quarto, mas era uma casa ajeitadinha.
ajeitadinha. Foi assim mesmo que ele disse. E a gente confiou. Éramos em, sei lá, uns 10 adultos, mais umas 3 crianças. Ia ficar apertado, mas a gente estava tudo animado. A gente era assim, era bem animado mesmo, gostava de se reunir. Alguns da minha família nunca tinham passado o carnaval na praia. Era uma alegria só. Então ficou combinado que a gente ia descer de ônibus até a rodoviária. E pelo que o namorado da minha tia disse, não era longe. Não devia ser longe da rodoviária, assim como a casa não devia ser longe da praia. Logo que esse namorado fechou lá com o dono, que ao que parecia era parente dele, era um tio, por assim dizer, era um tio, que era um conhecido ali, né? Como se fosse um tio mesmo. A gente ficou empolgado. A gente ia contar os dias e semanas para descer para lá. Porque na época não tinha internet, era tudo assim mesmo. Um conhecido tinha uma casa na praia e arrumava lá por um preço tal e as pessoas iam, sem saber direito o endereço, fotos do local, nada, não tinha site, nada, ia na confiança mesmo. E então ficou combinado. E assim foi. Chegamos à Praia Grande em um ônibus lotado. A atmosfera estava repleta de risos e animação. Mas o verdadeiro desafio começou logo que descemos do ônibus. Fomos informados que a casa alugada ficava a uma distância considerável do ponto de desembarque. E quando eu falo considerável, é bem considerável mesmo. Com a bagagem, um grupo grande de pessoas ali, pais, tios, primos, começamos nossa caminhada. Confiantes de que, pelo menos, o longo trajeto até a casa iria compensar, né? Uma bela casa, à beira-mar nos aguardava. A gente trazia uma boa bagagem, porque na época não tinha muito mercado na Praia Grande. Não tinha mercado grande como hoje tem. As coisas eram muito mais caras, mas eram para mais do dobro. Então a gente, meio caipira, levava tudo mesmo. Pó de café, açúcar, arroz, tudo que ia comer lá na praia a gente levava. E era assim que era, e assim foi. 2 horas caminhando sobre o sol escaldante. A animação naturalmente foi dando lugar ao cansaço e até à frustração. A cada esquina esperávamos ir à casa, mas em vez disso apenas encontramos ruas desertas e algumas construções abandonadas. E finalmente, quando já estávamos prestes a desistir, parece que um morador de lá, sabia onde era o tal endereço do papel que o namorado da minha tia tinha em mãos. E nessa hora, já pelo final da tarde, o sol já tinha ido embora e estava, sabe, um dia bem nublado mesmo, bem já ficando um tempo feio, um tempo bem feio mesmo. E foi justamente quando avistamos a casa. A sonhada casa do carnaval, a sonhada casa de praia, a casa das nossas férias. No entanto, o que encontramos foi absolutamente diferente das fotos que tínhamos visto. O velho refúgio. A casa era um verdadeiro espectro do que poderia ser. Velha, desgastada, com uma pintura amarelada descascando das paredes, as janelas empoeiradas, sabe, meio podres mesmo. O jardim, que deveria ser um espaço acolhedor, estava tomado pelo mato alto, e o cheiro de mofo permeava o ar. Meu tio, que tinha vindo do interior, o meu tio era o único que não morava em São Paulo, ele morava no interior, era a única pessoa da família com algum ânimo. Decidiu pegar uma enxada emprestada de um vizinho
para limpar ali pelo menos a área ao redor da entrada, porque realmente não tinha como passar. E enquanto ele lutava contra a vegetação, nós outros apenas observávamos, sem entender como estávamos entrando naquela armadilha. E o tempo que já estava fechado desabou antes mesmo da gente conseguir abrir a porta da casa. Mas desabou de verdade. E o que é que assim, a casa ela estava fechada há muito tempo já. Lá na praia é comum às vezes uma casa ficar até anos sem ninguém visitar. A pessoa vai lá, compra a casa, mas os tempos mudam. Alguém da família morre ou fica doente. O costume de ir todo mês vai dando espaço, e quando vê, a pessoa já está há anos com a casa parada, fechada, juntando aranha. E assim parecia ser o caso daquela casa. Pelo que o morador disse, o vizinho ali que tinha emprestado a enxada, parecia estar sem dono, descendo ali há pelo menos uns 3 anos, foi o que ele disse. Aquela porta já tinha tomado chuva, já tinha estufado a madeira e foi o maior sacrifício conseguir abri-la. Enquanto isso, meu tio Mário tirava o matagal debaixo de chuva, e era uma chuva pesada mesmo. E assim, quando conseguimos entrar, já tinha anoitecido. E é claro que a casa, ela já não tinha mais energia. E foi esse vizinho bondoso que emprestou um ponto de luz pra gente. O meu tio Mário fez ali uma gambiarra no poste de iluminação e parcamente conseguiu iluminar os poucos cômodos da casa. Que na verdade eram a sala, com umas paredes meio amareladas também, o chão vermelho de cera velha, a cozinha com as paredes azuis bem desbotadas, com apenas uma geladeira muito velha e enferrujada, sabe aquelas geladeiras que são amarradas com uma câmara de bicicleta, sabe? Que você usa a câmara para amarrar ela ali, dar a volta nela para ela ficar fechada, né? Um fogão daqueles vermelhos com asas, sabe o fogão com asas daqueles bem antigos que levantava do lado dele 2 prateleirinhas pequenas ali, como se fossem asas mesmo. E o quarto, este muito embolorado, com 2 beliches velhos, uma cama de casal e as janelas já meio que apodrecidas também. Todo o chão era de cera vermelha, na casa inteira, que a essa altura já estava com aquela crosta de poeira. E lá fora, mato por todo o quintal, muito mato mesmo, e muito bicho. Naquela época não tinha essa coisa de repelente que tem hoje, que é barato, e a gente era humilde, a gente não sabia direito das coisas. No máximo levávamos protetor solar, mas a boa verdade é que não fomos nada preparados para tudo aquilo que a gente ia passar. O ambiente estava meio repleto de móveis antigos, cobertos de poeira, relíquias de um passado esquecido. Assim que a porta se fechou atrás de nós, um calafrio percorreu minha espinha. Algo não estava certo. No fundo da sala tinha um espelho grande, emoldurado de maneira bem elaborada mesmo, parecia mais uma porta para outro mundo, porque era um espelho muito velho, muito antigo e já cheio de manchas, né? Na verdade, aquele espelho nem combinava com a casa. Com certeza o antigo dono deve ter pego na rua mesmo, né? Ou ter ganhado de algum cliente mais rico, porque a casa era lastimável. E o espelho, embora velho, parecia ter decorado um ambiente mais rico que aquele, né? E o namorado da minha tia não sabia onde enfiar a cara. Estava morto de vergonha. A boa verdade é que ele era novo ali na família. Ele queria deixar uma impressão boa logo de cara, e por isso veio com a história da casa da praia. Bom, pelo jeito ele não conseguiu. Na primeira noite, quando começamos a nos acomodar ali para dormir, a minha tia Aurora percebeu algo estranho. Sabe quando a gente
jogou as cobertas no chão ali, tinha passado, é claro, um pano para tentar tirar aquela crosta, e aí a gente foi jogando o que tinha o que dava para usar de colchão, né? Já que aqueles colchões ali estavam podres de verdade. Então muitos os homens adultos somente colocaram uma cobertinha ali para dormir no chão mesmo. E minha tia Aurora, deitada na sala, foi percebendo ali. Ela notou uma sombra se movendo rapidamente através do espelho. E aí ela olhou de perto e viu um vulto, como se uma figura estivesse observando de dentro do espelho. A minha tia Aurora, ela já era medrosa. Ela sentiu o coração disparar e imediatamente chamou meu vô. Ele, ainda incrédulo, aproximou-se da peça e não encontrou nada. Apenas sorriu, achando que eram apenas os seus próprios medos. Porém, a sensação de ser observada continuou assombrando a minha tia. Mas como a tia Aurora tinha essa mania mesmo, ela sempre foi medrosa. Todo mundo estava tão cansado que nem se interessou pela história do vulto passando pelo espelho. E com o passar das horas, a casa parecia ganhar vida própria. Era tanto barulhinho ali, bicho passando, aranha. Começamos a ouvir alguns barulhos inexplicáveis vindo lá de fora. Às vezes, parecia que alguém estava andando nos corredores lá fora. Outras vezes, batidas inferiores, como se alguém estivesse tentando entrar pela porta, que por sorte estava trancada. Trancada, que eu digo, é modo de dizer, porque é que o meu vô tinha colocado o colchão atrás da porta e estava deitado ali, sabe? Encostado na porta, porque ele não queria que as minhas tias saíssem, que era carnaval. Ele não queria que elas saíssem escondidas à noite. Então ele deitou atrás da porta justamente para ninguém sair e também ninguém entrar. Numa das ocasiões, já perto da meia-noite, meu pai, que ainda não tinha ido deitar também, ele ouviu uma batida forte, sabe? Uma batida na porta da sala. O meu vô, eu acho que meu vô nessa hora já estava meio que até roncando. Já era meia-noite e o meu pai, passando ali na cozinha, ouviu uma batida na porta. Todos nós estávamos ali, já deitados, mas a gente estava conversando, sabe? Do jeito que a gente sempre gostou. A gente deitava e ficava conversando mais de 2 horas até dormir. E até para tentar deixar a situação mais leve. Quando a batida se repetiu e a porta rangeu, uma tensão tomou conta do ambiente. O meu tio Mário, tentando ser valente, foi até a porta. E aí meu vô levantou, é claro. E ao abri-la, encontrou um vazio. Não tinha nada lá fora, só o breu, não tinha nem luz na rua, nada. Sentimos uma onda de alívio, mas ao mesmo tempo a inquietação aumentou. O que poderia estar ali? O que estava batendo insistentemente na porta? Na época não era comum ter ladrão lá na praia. Era ainda uma época em que tudo era deserto mesmo, sabe? Não era essa coisa de hoje em dia. Não havia calçadão, feirinha de artesanato, câmeras. Não tinha nada disso. O desespero da minha tia. O que parecia ser apenas uma viagem de alegria agora tornava-se uma experiência apavorante. As sombras se tornaram mais visíveis, os sussurros mais altos e a casa, mesmo em sua penumbra, parecia ter um coração pulsante. A gente acordou cedo, por conta dos mosquitos também. Minha avó fez o café da manhã e naquele fogão velho, né, que inexplicavelmente estava funcionando, pelo menos uma boca, né? E a gente conseguiu ir para a praia. 10 quarteirões para ir, mais 10 para voltar. O banho era frio, o chuveiro não funcionava. Para as crianças, minha mãe ainda esquentava a água no fogão,
Mas a boa verdade é que a viagem já estava se tornando insuportável, até para os pequenos, que em qualquer situação se divertem. Meu tio Mário ainda estava encucado com a batida do lado de fora da porta ali, na noite anterior. Minha tia Aurora, que era esposa do tio Mário, estava com medo do vulto no espelho. Até colocou um lençol velho da casa mesmo sobre ele. E até o meu pai, que era mais tranquilo, estava meio cabreiro com o que ele afirmou ter ouvido. Uma voz vinda lá de fora, na janela do banheiro, enquanto tomava banho. E foi quando a minha tia Rita, que era mais nova, minha tia tinha 20 e poucos anos, essa do namorado que queria, né? Queria fazer uma boa feita ali, queria fazer uma presença que a gente chama hoje em dia, né? A minha tia Rita começou a agir de forma estranha. Uma mulher cheia de vida, vibrante, minha tia Rita sempre foi animada, agora começou a se tornar uma sombra de si mesma ali dentro da casa. Ela ia do quarto para a cozinha e da cozinha para o quarto, meio quieta. E na última noite ali, antes do carnaval, que seria, eu acho que na segunda noite, algo aconteceu. Ela começou a chorar, ela começou a gritar, seu olhar vazio, fixo em algo, e ela só ela conseguia ver. Ela começou a gritar do nada: devolva, para, devolva, devolva o meu cachorrinho, devolva. E ela implorava entre lágrimas. E a casa se encheu de um desespero tão palpável que todos nós congelamos. Uma combinação de susto e pena tomou conta da gente ao ver a dor genuína dela. Era uma dor mesmo, ela gritava. Acreditamos que ela estivesse, sei lá, sonhando, mas não, a gente tinha acabado de chegar da praia. Eu lembro que as crianças tinham tomado banho, a gente estava meio que deitadinha ali, né? Esperando o jantar, e a voz dela assumiu uma tonalidade estranha, como se uma criança estivesse falando através dela. Suas mãos tremiam e ela apontava para um canto ali do quarto, porque ali a gente estava todo mundo meio que se arrumando ali, né? Onde a escuridão parecia se agitar. E foi um pandemônio. Foi uma das cenas mais assustadoras que eu tive na infância. Se não a mais. Se não a mais. A minha tia estava possuída. Eu sei que na época eu não tinha essa noção. Eu, no começo, achei, sei lá, que ela estava brincando. Ela podia estar bêbada. Era minha tia mais nova, com aquele namorado querendo impressionar. Era minha tia mais nova. Eu achei que ela estava brincando. Eu só tive a certeza que a coisa era séria quando o tio Mário começou a esmurrar a porta do quarto tentando entrar. Porque o meu tio era crente. Meu tio era crente, sabe? Ele queria tirar o capeta de dentro da minha tia, que era irmã dele, que chorava igual uma criança. Ela chorava pedindo o cachorrinho dela de volta. E o tio Mário tentava a todo custo entrar no quarto para dar uma surra na minha tia, para tirar o cabrunco da minha tia. A gente criança, eu, meu irmão, minha prima, a gente começou a chorar. Porque eu tava no quarto ali junto com a minha mãe, com a minha avó, com a tia Rita, a tal tia que tava possuída. Tava as mulheres e as crianças no quarto. Quando minha tia teve esse acesso, teve essa crise, e o meu tio que era crente, queria expulsar a entidade. E a gente, eu sei lá, eu acho que minha mãe estava segurando a porta do quarto, meu tio do outro lado batendo na porta, querendo entrar, gritando. Minha avó tomou a frente da situação. Minha avó e o meu avô, junto com o meu pai, levaram o tio Mário lá para fora. O tio Mário estava fora de si também, enquanto minha mãe dava um banho gelado na minha tia Rita, que aos poucos ela foi se acalmando, ainda chorando muito, mas sabe, acalmando a respiração, acalmando, até voltar a ser a tia Rita. A minha tia Aurora já não queria mais entrar na casa, a esposa do tio Mário, que a tia Aurora também era crente.
já estava esperando lá fora para ir embora, completamente fora de si também. A decisão. E naquela noite, a alegria que esperávamos para o carnaval se transformou em pânico. Cada um de nós começava a rever a história, aquela sussurrada que ouvimos sobre a casa, as vozes da noite, o vulto no espelho, tudo parecia conectado de alguma forma. Meu pai foi firme, ordenou que todos pegássemos o que podíamos e deixássemos aquele lugar imediatamente. Era começo de noite, a gente estava cansado da praia, meu irmão dormindo no colo da minha mãe. Todos nós estávamos meio queimados do sol, sabe aquele cansaço depois da praia que deixa a gente meio intragável mesmo, deixa a gente bem cansado mesmo. Antigamente não tinha essa fartura de protetor solar, cada um passava um pouquinho no rosto, né? E aí era assim. Mas ao sairmos pela porta, a sensação de alívio misturou-se com a certeza de que jamais voltaríamos àquele lugar. No caminho de volta, o desespero continuava preso nas lembranças que, como sombras, nos perseguiram pelo resto de nossas vidas. O legado do medo. Chegamos à rodoviária, ofegantes, inquietos, e conseguimos pegar o ônibus das 10 da noite para São Paulo. Eu acho que a gente nunca mais falou sobre aquela viagem, mas o silêncio dizia tudo. Os sussurros da casa assombrada, as lágrimas da minha tia se tornaram parte de nossas histórias internas. Lembranças que deixamos enterradas, mas que nunca desaparecerão completamente. Eu cresci, meus avós se foram, minha tia Rita terminou com o namorado lá, eu acho que logo em seguida. Depois, minha tia se casou, teve filhos e nunca mais falou sobre aquele assunto. Nem a gente teve coragem de perguntar. Hoje em dia, a gente ainda faz nossas viagens. A família aumentou. Temos primos que na época nem existiam e que hoje já são adultos e pais de família. E que acredito que nunca ficaram sabendo desse episódio. A gente se gosta muito. Todo mundo da nossa família, às vezes a gente vai à praia também. Mas hoje em dia não cometemos certos erros que cometíamos antigamente. Só alugamos um local se tiver tudo certinho mesmo. Conferimos as fotos pela internet, pedimos vídeos recentes, olhamos tudo no Google Maps, como é a rua, como é a fachada da casa. Hoje, se preciso, a gente manda alguém lá para ver a casa antes, para ter certeza de fato como é a coisa toda. Hoje, graças a Deus, cada um da sua família tem seu carro. Quando a situação está ruim, é só entrar no carro e ir embora. Graças a Deus. E assim, convido todos vocês a refletirem sobre as férias, os planos e os preparativos para o carnaval. Às vezes, as viagens podem levar a lugares inesperados, que nos revelam ciclos de dor e tristeza que nenhum de nós espera viver. Grato por ouvirem meu relato.